Olá! Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho, que é sobre a avaliação do inchamento em espessura de painéis aglomerados de bagaço de cana-de-açúcar com celulose nanofibrilar, NFC. Este trabalho foi desenvolvido por mim, pela Ana Carolina, pela Michele Lopes, pelo Edgar Geraldo, pela Carolina Aparecida, pela Maria Rita, pela Daniele Dutra, pela Ianca Beatriz e pelo professor José Benedito. Como uma breve introdução, nós notamos que é muito interessante a utilização de resíduos lignocelulósicos para a produção de painéis reconstituídos, uma vez que nós desviamos o caminho desses resíduos, que geralmente são dispostos no meio ambiente, sem qualquer cuidado, e também pelo fato de diminuir a necessidade de novos plantios florestais. Então, isso é bastante interessante. E para a produção dos painéis, nós sabemos que é utilizado os adesivos sintéticos, principalmente a ureia formaldeído. Porém, essa substância já se mostrou ser cancerígena por causa da emissão de formaldeído. Dessa maneira, estudar matérias-primas que possam substituir essas substâncias é de grande valia, principalmente se essas forem nanopartículas, uma vez que as nanopartículas se mostram muito promissoras para painéis em diversos estudos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é produzir painéis aglomerados, compostos integralmente de bagaço de cana-de-açúcar, com substituição da ureia formaldeído pela celulose nanofibrilar, nas porcentagens de 0, 25% e 50%. Com relação aos materiais e métodos, as fibras de celulose foram doadas pela empresa Klabin e passaram pelo processo de nanofibrilação no grinder. E o bagaço de cana-de-açúcar, ele foi moído para obtenção de partículas do tipo sliver. A quantidade de NFC em cada tratamento foi calculada com base na sua consistência de 2%, uma vez que após passar pelo grinder, obtém-se uma solução aquosa de nanocelulose. Aplicou-se 2% do composto adesivo e 1% de parafina em relação à base seca das partículas. A mistura de bagaço e NFC foram levadas à estufa até atingir 4% na base seca e logo em seguida adicionou-se a ureia formaldeído para a produção dos corpos de prova nas dimensões de 15 por 15 por 1,5. Após obter-se esse corpo de prova, este seguiu-se para prensar frio e depois para prensar quente, por 8 minutos. Assim, obteve-se 3 painéis por tratamento. Como resultados, nós podemos observar na tabela 1 os valores para o inchamento em espessura, em 2 horas e 24 horas. Nota-se que os painéis absorveram maior quantidade de água nas primeiras 2 horas, quando comparados às 24 horas que se passaram depois. Além disso, nós podemos notar que houve diferença estatística para ambos os testes e que esses valores se apresentaram um pouco mais alto do que aqueles que estão na literatura, principalmente pelo fato do bagaço de cana-de-açúcar ter mais teores de hemicelulose do que os resíduos de madeira, e também pelo fato dos painéis serem de baixa densidade, ou seja, eles têm mais poros para que haja o caminhamento da água dentro deles. Mesmo assim, nós concluímos que, diante desses valores, a norma de padrão comercial para painéis aglomerados exige até 30% de inchamento e espessura para a comercialização do mesmo. E no nosso estudo, quase todos os painéis atenderam a essa exigência, somente o de 50% que passou em 2% dessa absorção. Porém, fica um incentivo a mais pesquisas a buscarem essa estabilidade dimensional. Dessa forma, nós agradecemos, principalmente a UFLA e a FAPEMIG, pelo incentivo à pesquisa. Muito obrigada.